Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. No cenário doméstico, o Ibovespa está encerrando o mês de junho com uma alta de aproximadamente 4%. Esse bom desempenho está intimamente relacionado com o aumento da percepção dos investidores na aprovação da reforma da Previdência no Congresso no terceiro trimestre desse ano. Entretanto, cabe salientar que, apesar de uma importante conquista em termos de ajuste fiscal e, consequentemente, uma melhora na solvência do país, sabemos que a aprovação sozinha não será suficiente para promover a retomada do crescimento econômico de forma consistente e sustentável. Essa ideia tem ficado cada vez mais clara, na medida em que, em paralelo, continuamos acompanhando a divulgação de dados que têm reforçado a percepção de que houve uma interrupção no processo de recuperação econômica nos últimos trimestres. A retomada da atividade, que ocorria em ritmo gradual até então, perdeu o ímpeto. A economia segue operando com um alto nível de ociosidade dos fatores de produção. E a visão que se tem atualmente é que o hiato do produto, ou seja, a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial, é maior do que se imaginava no final do ano passado. Nesse sentido, o Banco Central, no último relatório trimestral de inflação, divulgado nesta semana, revisou a sua projeção de PIB para 2019 de 2% para 0,8%. Assim, fica cada vez mais nítido a necessidade de estímulos, seja através de política monetária ou a continuidade da agenda de privatizações e concessões, abertura comercial e medidas para retomar a competitividade, como a reforma tributária. Em se tratando de política monetária, os últimos pronunciamentos do BC, tanto na ata do Copom como no relatório trimestral de inflação, tem caminhado nessa direção com um tom mais dovish, ou seja, mais propenso a corte de juros. O Banco Central tem ressaltado que os últimos resultados seguem indicando que a inflação permanece bem comportada, os núcleos de inflação estão em níveis apropriados e as projeções de inflação indicam um quadro benigno pensando no médio prazo. Em todos os cenários considerados, as projeções para o IPCA estão abaixo ou no centro das metas de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020, que é o horizonte relevante para a política monetária. Assim, acreditamos que através destes últimos comunicados, o BC tem preparado o terreno para corte na Selic e isso deve ocorrer à medida que haja mais avanços na agenda de reformas. Nossa expectativa é de uma redução da Selic em 0,75 pontos percentuais para 5,75 até o final de 2019. Já no cenário internacional, o momento atual é de desaceleração econômica na China e zona do euro e de proximidade de final de ciclo de recuperação nos Estados Unidos. Esse ambiente tem feito com que os principais bancos centrais ao redor do mundo venham emitindo sinais de mais afrouxamento monetário. Ainda no exterior, cabe salientar que os investidores acompanharam ao longo dessa semana o imbróglio comercial entre Estados Unidos e China. O próximo encontro entre ambos países será no G20 nesse final de semana, momento este que ambos presidentes terão mais uma janela de oportunidade para avançar nos acordos comerciais. Diante desse cenário econômico, agora passo a comentar os destaques de altas e baixas no âmbito corporativo ao longo dessa semana. Então, como destaque de alta, em primeiro lugar, nós tivemos o Pão de Açúcar com uma alta de 6,1%. Essa alta está relacionada com a aquisição que o Pão de Açúcar fez do Grupo Êxito na Colômbia, abrindo espaço para que o Pão de Açúcar entre no novo mercado, e isso acabou sendo bem recebido pelos investidores ao longo da semana. Em seguida, nós tivemos as ações da Cyrela com uma alta de 4,4%, possivelmente ainda em função dessa expectativa de queda de juros nos próximos meses. Usimidas com uma alta de 3,1%, Itaúsa com uma alta de 3% e, por fim, as ações da Fleury com uma alta de 2,9%.
Já como destaque de baixa nessa semana, até o momento da gravação desse programa, nós tivemos a Cielo com uma queda de 7,4%. A empresa permanece e continua enfrentando um ambiente mais desafiador por conta do aumento da competição no setor. Em seguida, nós tivemos a CVC com uma queda de 6,4%, a Petrobras com uma queda de 6,3%, a Ultrapar com uma queda de 6,1% e, por fim, as ações da B3 com uma queda de 5,3% ao longo dessa semana. Agora, vou comentar com vocês, investidores, o que deve ficar no radar em termos de eventos importantes para a próxima semana. Então, na semana que vem, nós vamos ter aqui no Brasil a divulgação da produção industrial referente ao mês de maio. Nos Estados Unidos, o dado mais importante, sem dúvida nenhuma, vai ser o payroll, com a divulgação de criação de empregos no mercado formal referente ao mês de junho, juntamente com a taxa de desemprego. E na China, nós vamos ter os dados de confiança, o PMI, referente também ao mês de junho. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando um bom final de semana a todos e bons negócios na próxima semana.